tudo bem? Aqui é Rachel Maia, ou Raquel Maia. Por que as pessoas me chamam de Rachel? Porque eu trabalhei por quase 30 anos em empresas globais. Então, as pessoas leem Rachel como Rachel, mas você escolhe como me chamar, Raquel ou Rachel, ok? Bom, fazendo uma pequena introdução de forma inclusiva, eu sou Rachel Maia, tenho 1,83 m. Neste momento desta aula, estou vestindo um vestido preto e branco, uso tranças e cabelo até a cintura, com brinco prata, tenho a pele retinta e com a pulseira de Swarovski. Esta sou eu, Rachel Maia. Bom, falando um pouquinho do meu background, eu tenho aproximadamente 30 anos de mercado e uns 28 anos de corporativismo global. Fui controller da 7-Eleven por 7 anos e meio, fui controller e depois diretora financeira da Novartis, uma farmacêutica sueca, e depois eu fui presidente da Tiffany por aproximadamente uns 8 anos, entre CFO e presidente. A Tiffany é uma joalheria americana e depois da Tiffany eu fui presidente da Pandora, que é uma joalheria dinamarquesa. Ela foi importantíssima na minha experiência, na minha jornada profissional de crescimento, porque lá eu comecei a fazer todo o aprimoramento em Consumer Experience, na experiência do consumidor, o que foi muito importante. E depois eu fui presidente da Lacoste, que é uma empresa francesa. Nesse curso aí da minha história, entre presidente, CFO e vice-presidente, eu fiz 4 MBAs. Eu fiz 2 de Finance Executive em 2 instituições distintas, uma na GV, outra na USP. Depois fiz aperfeiçoamento em Harvard Business School, o qual foi muito importante para mim no momento da minha vida que eu estava vivendo, que eu queria mudar, eu queria ser uma presidente disruptiva. Então, para mim, foi muito importante aprimorar o meu conhecimento em experiência do consumidor. E eu tinha muito relacionamento com o empresariado. E aí, por último, eu fiz um MBA de CEO and President, de presidentes na GV, que foi muito importante para aprimoramento do meu network. Eu comecei a estudar mais sobre sustentabilidade neste momento e comecei a me preparar para ser conselheira administrativa e fiscal. E neste momento eu já estava atuando como conselheira consultiva da Câmara Dinamarquesa, o qual eu fiquei aproximadamente uns 4 para 5 anos, como conselheira da Câmara Dinamarquesa. E neste interim, nos meus 2 últimos anos de conselheira da Câmara Dinamarquesa, eu fui convidada a ser presidente do Conselho Consultivo da Unicef, que foi muito importante para mim, porque essa questão filantrópica sempre fez parte do meu DNA, sempre fez parte da minha carreira, porque desde pequena eu era vicentina. Vicentina é um ministério que tem dentro da Igreja Católica que ajuda as pessoas vulneráveis. Então, sempre conectado ao corporativismo, né, a minha vida executiva com o filantrópico. E nessa época também fundei um instituto chamado Capacita-me. Esse instituto ele é focado em educação e empregabilidade, sem esquecer o pilar social, porque uma barriga vazia não consegue aprender da forma que deve ser da forma que deve ser aprimorado todos os conhecimentos daquela pessoa. E aí, nos últimos anos, como eu disse para vocês, eu comecei a me enveredar para o estudo e conhecimento de conselheiro. E há aproximadamente 2 anos, eu aceitei alguns convites. Primeiro, o convite do Grupo Soma, que tem Hering, Farm, entre outros, para ser conselheira administrativa deles.
Depois aceitei do Banco do Brasil para ser conselheira, qual para mim eu tenho grande alegria porque uma instituição de aproximadamente 213 anos, eu entrei e a minha primeira grande conquista foi ter fundado, juntamente com a presidente do conselho, o Comitê de Sustentabilidade. Então, desde dezembro de 2021, existe o Comitê de Sustentabilidade dentro do Banco do Brasil, fundado por mim e pela presidente. Além do Banco do Brasil, também sou conselheira da Vale. A Vale é uma empresa de minério aqui no Brasil que tem mais de 80 anos e esta entrada, né, no conselho da Vale como conselheira administrativa, para mim, foi de grande valia, porque eu também entrei no comitê de auditoria, que é a minha formação entre finanças, contábil e auditoria, e faço parte do comitê de sustentabilidade. Então, este é o meu momento hoje, sou conselheira, sou empresária, porque fundei também uma empresa aproximadamente há 3 anos, chamada RM Consulting, a qual leva o pilar, né, de diversidade, o pilar social e também o environment, o ambiental. Então, é uma empresa que cuida da sustentabilidade da sua forma mais ampla. Prazer, essa sou eu, Rachel Maia. Então, a gente vai fazer algumas perguntinhas, tá? Apesar de hoje ser mais comum nós vermos mulheres na liderança, sabemos que ainda a porcentagem é baixa e é muito difícil quebrar essa barreira na nossa sociedade. Para você, sendo uma mulher negra que ocupou a cadeira número 1, quais desafios encontrou durante toda a sua trajetória? Bom, mulher no mercado corporativista é um desafio. Os números dizem por seguinte, não só a Rachel, né? Hoje, colegas, eu ainda tenho uma notícia triste em compartilhar aqui com vocês. Vocês sabiam que eu fui a única mulher presidente negra a sentar numa cadeira de empresa global? Pois é, eu sou 0,4. E agora, neste momento, se você pesquisar uma mulher na América Latina, presidente de empresa global, fala para mim, faz um quiz aí rapidinho, quantas mulheres você pensa que tem? 1, 2, 3? Fez o quiz? Rápido? Ok, eu vou te dar a resposta, tá? 0. É aceitável isso? Sendo que nós vivemos, eu vou falar só do Brasil, que nós temos aproximadamente 51,7% da população é constituída por mulheres. Globalmente, 52% da população é constituída por mulheres. Globalmente, no quadro executivo, nós temos 38% de mulheres. 38% de mulheres com mais de 25% com média ganhando abaixo com a mesma titularidade do homem. Então, nós temos ainda muito a aprender, né? Que o meu skill fala tão bem quanto na diversidade de gênero. Então, não é o gênero que deve definir a sua remuneração, e sim a sua qualificação. Isso é muito importante. Outro ponto importante que eu não posso deixar de enaltecer aqui, quando você fala gênero e raça. Na pandemia, agora, né, que nós estamos ainda no finalzinho, numa escala de quem foi mais atingido, primeiro, né, tá o homem branco menos atingido, hétero, cis, depois vem a mulher branca e depois vem o homem negro e, por último, na escala está a mulher negra. Quando eu falo em negro, tem preto, que sou eu, de pele retinta, e tem aqueles pardos, que são negros mais claros, né, de uma miscigenação. Então, é importante trazermos esse ponto para a pauta, sem ter vergonha, porque quando a gente fala da negritude de forma respeitosa, olhando nos olhos das pessoas, a gente pode falar a qualquer instante. O que a gente não pode é fazer piadas.
Isso não é mais aceitável. Então, hoje, como mulher, tendo sido a única de empresa global, continuo como empresária, eu continuo fazendo um trabalho no corporativismo, mas como empresária e como conselheira. Como conselheira, eu tenho oportunidade de levar de forma estratégica para algumas das empresas que eu trabalho, fomentar o crescimento percentual de mulheres na liderança. Mas, para me apoiar com estas ideias e com este posicionamento de trazer mais pluralidade para a liderança, a CVM lançou em novembro de 2020 uma resolução chamada Resolução 59. Eu vou também provocar vocês. Depois vocês dão uma olhada e passa para mim alguns comentários do que vocês entenderam dessa Resolução 59 da CVM, que ela diz que todas as empresas, a partir de janeiro de 2023, ou seja, nós estamos prestes a ser cobrados, vão ser cobradas. As empresas que não aplicarem os objetivos sustentáveis, os ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que nós temos 17. Desses 17, a sua empresa tem que adotar, sim, algum desses objetivos para apoiar e ajudar na erradicação da pobreza. Este faz parte da Agenda de 2030. Quais são os objetivos que você, como pessoa física, adotou? Ao sair dessa aula, quais são os objetivos que a tua empresa, questione a tua empresa, quais são os objetivos que a tua empresa adotou. Essa agenda será cobrada. Além dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que faz parte da Agenda 2030 e que as empresas de capital aberto serão cobradas a partir de janeiro de 2023, nós temos também a inspiração, através dessa resolução, que as empresas tenham maior pluralidade na questão de gênero, aonde? Na liderança. Que se tenha pluralidade com índices constituídos e bem sólidos. Como que está a pluralidade na liderança da empresa que você trabalha ou simplesmente naquele ecossistema que seus pais, que seus parentes e aquelas pessoas próximas a você estão? Passe a ser não apenas um observador, mas um interlocutor ativo, porque essa transformação pertence a nós todos. Então é isso, nós temos como a diversidade de gênero, como é a pergunta, o cerne da pergunta que estamos aqui discutindo, ainda tem muitos entraves, mas nós podemos sair de espectadores para ativos, ativistas no processo de transformação. Você não precisa colocar o dedo na cara de ninguém para falar, ora, você tem a obrigação de se transformar, mas você precisa mostrar que a transformação vem através do seu exemplo. Então, o que você está fazendo para transformar? O que você está fazendo para pluralizar o teu ecossistema? Faça um teste rápido do pescoço, ao invés de cobrar o vizinho, faça um teste você nessa economia. Como que está o seu entorno? Está plural o suficiente ou está muito parecido com você? Caso estiver muito parecido com você, a campainha está tocando. Então, presta atenção. Por que a diversidade e a inclusão devem ser abordadas no meio corporativo e como podem impulsionar o negócio e o desenvolvimento dos colaboradores? Por que a diversidade deve ser abordada? Porque a pluralidade deve ser abordada no universo corporativista. Primeiro, porque nós temos que refletir a nossa população. Se a nossa população, respeitando as dimensões geográficas do nosso país, num total de 56% de negros,
num total de 21% de pessoas com deficiência, num total de 9 a 11% de pessoas com orientação sexual distinta. Por que eu tenho que ter uma empresa predominantemente com os meus iguais? Isso deve ser questionado. Enquanto não tiver uma sociedade equânime que reflita dentro e fora, nós não vamos ter a transformação. A inovação não vem. Então, o corporativismo precisa estar adotando a pluralidade para que a inovação faça parte do seu processo de transformação e, assim, poder oferecer para o consumidor aquilo que ele deseja, muitas vezes sem saber o que ele deseja. Se você continuar oferecendo o mesmo, você está fadado a sua empresa fechar as portas. Então, esta pluralidade vem para que possa apoiar, economicamente falando, o seu produto a se transformar. E além da transformação do teu produto, gera-se uma sociedade equânime. Um corporativismo equânime gera uma sociedade equânime. Então, nós temos que fazer ou por uma responsabilidade social ou por questões de oferir melhores ganhos financeiros. A pluralidade já está aprovada por grandes instituições de pesquisa que se faz diferença no ganho de aproximadamente 34%. Então, se você não está apostando na diversidade para este momento, ou se você não está apoiando a tua empresa, os teus parentes, as pessoas que vivem no teu entorno, a apostarem na diversidade, você não está apoiando o crescimento. É isso. Como podemos mostrar que a pluralidade não é só algo adicional à cultura organizacional e sim parte do negócio? Como podemos mostrar que a pluralidade faz parte do negócio? Eu não quero ser repetitiva e nem prolixa. Mas hoje, no momento que vivemos, como eu disse, está provado que as empresas que apostam na pluralidade trazem um ganho médio de 34%. Além deste ganho médio, ele ganha a sociedade, quem ganha é a sociedade, gerando uma sociedade mais equânime. Quem ganha é o entorno daquela empresa, fazendo com que se reconheça que aquela empresa é uma empresa inclusiva, é uma empresa que traz propósito. Estas são as bases, os pilares, o eixo da pluralidade. Quando eu gero um melhor resultado para a empresa e uma sociedade equânime. Desta forma, nós estamos apostando no veio certo da transformação, uma transformação cultural inclusiva, que não só para as empresas brasileiras, isso está acontecendo agora, globalmente falando. Então, entre nesse processo de transformar-se. E além do que, eu vou repetir, as empresas, em especial de capital aberto, que estão listadas nas bolsas de valores, que seja do Brasil, que seja Nasdaq e outras, elas vão ser cobradas, institucionalmente falando. A partir de janeiro de 2023, não será mais opcional. Você tem que escolher qual será os seus objetivos para colaborar com a erradicação da pobreza. A partir de 2030, nós temos um compromisso, juntamente com a ONU, juntamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, de erradicar esta pobreza através de um negócio sustentável, através de uma economia circular. Qual está sendo o posicionamento da tua empresa? Como que vocês estão buscando essa transformação? Hoje, eu estou dando aula aqui para potenciais empresários, se já não são. Eu estou dando aula aqui para empreendedores que têm que alertar o seu ecossistema. Essa transformação, ela é urgente e imediata. Ela não está no futuro. Ela não está no futuro, desculpa. Ela está no presente e ela é iminente. A sigla ESG vem ganhando espaço nas empresas,
Mas, afinal, o que significa e por que atualmente é tão importante no mercado de trabalho? Ok. Então, eu vou contextualizar um pouquinho, tá bom? Se vocês me permitem, meus alunos. Eu estou achando o máximo essa aula aqui, gente. O ESG, ou ASG, o Environment, Social and Governance, ou ambiental, social e a governança, eles tiveram origem, começou lá em 1972, com as ODMs, e aí depois nós viemos em 2002, aonde se organizou essas ideias através de um grupo de trabalho que foi constituído globalmente, pegaram as principais mentes que tratavam de sustentabilidade e da economia, trouxeram este grupo e começaram a cobrar a ONU. E aí a ONU, em 2010, recebeu uma cobrança através do Kofi Annan. E aí, de 2010 a 2014, eles reformularam as ODMs e trouxeram as ODS, que virou o eixo do ESG. E que virou algo que era para entendimento de quem? De quem que vocês acham que era importante naquele momento? Do mercado financeiro. Lembrando que o ESG ou ASG está na umbrella da sustentabilidade, que está os direitos humanos, ESG, outras tantas movimentações. E isso tudo fez com que o mercado financeiro começasse a cobrar posicionamento das empresas, das grandes corporações, para que elas pudessem inspirar as pequenas e médias empresas também. Lembrando vocês que aqui no Brasil as pequenas e médias empresas têm uma responsabilidade considerável no nosso produto interno bruto. Isso é muito importante. Então, o ESG ou ASG, o ambiental, social e a governança, ele tem origem lá em 1972, depois em 2002 e depois em 2010, que teve aí a reformulação e que passou-se o ESG. Esse ESG trouxeram as ODS, que foram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a qual tem um eixo, esse eixo chamado ESG, e eu adiciono aí o E, é o Environment, Social, Governance and Economical. Porque isso tudo gera uma economia de sustentabilidade para a empresa. Então, hoje, nós temos esse conhecimento e com este conhecimento, nós readequamos a nossa governança, não apenas para gerar produtos ESG, mas para fazer com que o meu ecossistema trabalhe em torno desses eixos, que eu já falei para vocês, são as 17 ODS, e assim nós possamos ter a verdadeira importância do environment, do ambiental, sem esquecer a importância do climático, que também tem um capítulo toda a parte aí, né? Quando nós falamos de carbono neutro, quando nós trazemos a questão do metano, isso tudo envolve o environment e o climático, que é muito importante trazer como conhecimento. Quase todas as empresas emitem carbono. Isso é muito importante. Então, isso está dentro do environment e do climático. Nós todos temos pessoas que trabalham, algumas em uma proporção maior, outras em uma proporção menor, mas temos o pilar social. Dentro desse pilar social está embutido, está incluída a pluralidade, entre outras variáveis. Como que a tua empresa está trazendo essa pluralidade? A sua empresa quer transformar, a sua empresa quer inovar. Então, temos o pilar social. Temos a governança, temos que trabalhar na organização, na ordem processual, como que isso tudo harmonicamente vai fazer com que a sua empresa continue sendo uma empresa próspera, mas ao mesmo tempo seja uma empresa que trate bem os seus funcionários, sendo uma empresa
que faça com que eles sintam prazer de fazer parte daquela família, mas, ao mesmo tempo, uma empresa economicamente viável. Uma empresa, quando eu olhar o EBITDA dela, ela seja saudável. Uma empresa que a profitability dela traga crescimento não só para os colaboradores, que é o fundamental, né? Porque tem que trazer crescimento e prosperidade para os colaboradores e para os seus investidores. Então, este ESG, ele trouxe uma organização, né? Uma governança para o processo de uma economia circular. E esta economia circular, quem não se adequar e quem não se alinhar a ela, terá problemas sérios nos próximos anos.